mecanismos de lesão tecidual do diabetes, nós temos a glicação proteica. A glicação proteica que ocorre nos tecidos fica difícil de ser detectada, mas no sangue, determinadas proteínas podem ser avaliadas em termos de glicação, como a hemoglobina e as proteínas plasmáticas. O maior contato com a glicose, no caso de pacientes diabéticos, o maior contato da glicose com a hemoglobina faz com que a glicose se ligue na cadeia beta da hemoglobina num resíduo de valina. Esse conjunto, glicose e hemoglobina, sofre um rearranjo de Amadori para uma cetoamina estável. Então, enquanto viver a hemácia, ou eritrócito, que tem uma meia-vida de 120 dias, aquela hemoglobina está marcada, ou está glicada. Além da glicose, vários outros açúcares podem formar hemoglobinas glicosiladas, como nós temos a frutose 1,6-bifosfato, a frutose 6-fosfato, o ácido pirúvico, mas a hemoglobina A1C, ela representa 80% das hemoglobinas glicosiladas e, nesse caso, a glicação ocorre com o açúcar glicose. Conforme eu falei, a hemoglobina se liga à glicose porque ocorre hiperglicemia. Então, o contato, a exposição da hemoglobina à hiperglicemia é maior, a glicose. Então, se hoje uma hemoglobina for dosada, hemoglobina glicada, ou seja, HbA1c, ela vai ter um impacto de 50% das glicemias de um mês anterior, ou seja, de 30 dias para trás. Ela representa 50% de impacto, das glicemias de até 30 dias atrás. Se for considerado hoje como a data, também nós vamos ter 25% de impacto de 2 meses atrás e 25% de 3 a 4 meses atrás. Mas 90 dias é um valor razoável, então 3 a 4 meses atrás, ela pode também representar ainda um impacto de 25%. Então, o maior impacto é o primeiro mês, Ou seja, as semanas do primeiro mês. Então, se um paciente estiver com um mau controle glicêmico, seja pelos medicamentos, seja pela dieta, ele vai glicar mais a hemoglobina. E mesmo que a glicemia de jejum dele esteja num bom nível, se a hemoglobina estiver mais glicada, quer dizer que em determinados momentos do dia ele glica, ele fica hiperglicêmico. E isso é ruim, porque nós sabemos que a hemoglobina ela vai predizer o que vai acontecer nos tecidos. Se glicar a hemoglobina, glica também as proteínas teciduais, levando à lesão. A AMED, em 2005, publicou importante revisão sobre glicação proteica e produtos finais de glicação avançada. Então, quando ocorre hiperglicemia, além de glicar a hemoglobina e as proteínas plasmáticas, células da retina, células do néfron, neurônios periféricos, como aqueles que estão no nervo ciático, e nós temos também as células do endotélio vascular, ou seja, as células da parede dos vasos sanguíneos. São células independentes de insulina para captar glicose. A hiperglicemia vai levar essas células a terem uma sobrecarga de glicose, que vai aumentar o estresse oxidativo e que vai aumentar a glicação proteica. Dentre os mecanismos lesivos, a glicação proteica tem um importante papel. Então, o que vai acontecer? O excesso de açúcar no tecido, principalmente a glicose, vai ligar essas proteínas, que pode ligar a valina ou lisina da proteína, forma uma base de chifre, depois um rearranjo de Amadori. E essa cetoamina estável, ela pode sofrer ações dos radicais livres, como o ânion superóxido, que está aumentado no diabetes, e ser fragmentado para compostos dicarbonilados, certo? Então, nós podemos, dessa forma, formar os produtos finais de glicação avançada, Advanced Glycation End Products. Mas também a glicose, ela pode sofrer uma autooxidação direta, formando também dicarbonilados,
são compostos aldeídos, né? Ou que têm carbonilas. Por exemplo, o metilglioxal, glioxal são dessa família. E há outras formas de formar EIGES. Também a proteína glicada, ao fragmentar, ela vai gerar esses pedacinhos de EIGES. Os EIGES atuam de duas formas, ou dentro da célula em que eles atuam, ou foram formados, ou eles vão para a corrente sanguínea, onde há algumas células que possuem receptores para EIGES. Aqui está S-RAGE no inglês, mas a gente costuma chamar de RAGES, que são os receptores para produtos finais de glicação avançada, para os EIGES. No caso dos macrófagos, os EIGES se ligam nos receptores RAGES e vai promover processos inflamatórios. Há algumas substâncias que podem inibir esses processos, né? Como a aspirina, certo? Aminoguanidina, certo? Então, há alguns compostos, mas como medicamento, não há ainda na praça um medicamento antiglicante. Dentre os eixos, nós temos aqueles que são fluorescentes. Então, nós temos em A aqui os fluorescentes e que fazem ligações cruzadas entre as proteínas. Aqui nós temos a pentosidina, que é um eixo, e nós temos também a crossline. Então, veja só, essas substâncias podem, por exemplo, fazer uma ligação cruzada com duas moléculas de colágeno, fazendo com que o colágeno perda a estabilidade, a elasticidade, né? E facilitando a aterosclerose, por exemplo. Nós temos também os EIGES não fluorescentes, mas são também fazedores de ligações cruzadas entre as proteínas. Aqui nós temos o imidazóleo de lisinas, ou de lisina imidazóleo, e nós temos o alquil-formil-glicosil-pirrol, que também é um EIGE não fluorescente. Na classe C, nós temos EIGES não ligantes. Quer dizer, eles não são de fazer ligações cruzadas. Nós temos a pirralina, nós temos a carboximetillisina. Existe também carboximetilvalina. Carboximetillisina é CML e CMV é carboximetilvalina. Esses EIGES eles estão correlacionados com lesões teciduais. Conforme vimos anteriormente, EIGE é um produto final de glicação avançada. Por exemplo, carboximetilvalina, carboximetillisina, são EIGES, pentosidinas. Então, esses produtos podem atuar no interior da célula, como também há EIGES que podem circular pelo sangue. Em macrófagos, o EIGE pode ligar-se a RAGES, que são receptores para produtos finais de glicação avançada. Então, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a ativação do NF-κB e, consequentemente, afeta o endotélio vascular. Então, a interação de EIGES com RAGES contribui e muito para a angiopatia do diabetes. Porque aumenta o estresse oxidativo, aumenta a ativação do NF-κB, aumenta a produção de citocinas, como IL-6, a interleucina 6, a interleucina 1-alfa e o alfa-TNF, como também aumenta o fator tecidual, a endotelina 1 e as moléculas VCAM1 e ICAM1, a molécula de adesão à célula vascular e a molécula de adesão intercelular. O estresse oxidativo do diabetes. Os efeitos crônicos do diabetes possuem mecanismos multifatoriais. E um elo comum entre esses mecanismos é o estresse oxidativo. Então, com a glicemia mais alta, células endoteliais, como também células do néfron, da retina, células de neurônios periféricos, né? Como neurônios periféricos, podem receber uma sobrecarga de glicose, certo? Então, além da glicação proteica, o aumento da glicose no interior da célula
principalmente nós vamos discutir aqui a célula endotelial, ocorre uma maior oxidação da glicose e, consequentemente, aumenta a velocidade na cadeia transportadora de elétrons. E isso promove uma maior produção do ânion superóxido na célula. Essa maior produção do ânion superóxido vai induzir outras vias de estresse oxidativo na célula, como também fazer parte dos mecanismos de lesão. A NADPH oxidase é um segundo mecanismo de produção de radicais livres na célula. Ela é, como é que se diz, ativada porque o aumento na célula, né, da glicose, né, leva também a um aumento do sorbitol na via dos polióis, leva a um aumento da frutose, consequentemente do diacilglicerol, certo? E ativação de proteína sinase C. Então, esses mecanismos que ativam diacilglicerol e proteína sinase C ativam a produção de várias moléculas deletérias para o endotélio vascular. E dentre essas ativações, ocorre a ativação da NADPH oxidase, que usa o NADPH e o oxigênio para produzir a segunda via do ânion superóxido. Com o aumento do ânion superóxido, o que vamos ter na célula com o aumento desse ânion? Nós vamos ter a produção de peróxido nitritos. Então, o óxido nítrico reage com radicais livres de oxigênio, produzindo o peróxido nitrito. Então, esse peróxido nitrito desacopla a óxido nítrico sintase, tanto a enzima endotelial como a enzima induzível. Então, no endotélio vascular, esse aumento do ânion superóxido leva a um aumento dos peróxidos nitritos, que vão ter dois efeitos: a nitração de tirosina das proteínas nativas da célula, como também o desacoplamento, ou seja, a falta de comunicação entre as subunidades da óxido nítrico sintase. Além do mais, de reduzir uma coenzima que essa enzima utiliza. Então, nesse mecanismo todo, a óxido nítrico sintase desacoplada, ao invés de produzir o NO, ela produz o ânion superóxido, utilizando o NADPH e o oxigênio, certo? Então, um domínio oxidase da enzima funciona, né, para produzir o ânion superóxido. Assim, são 3 vias de produção de ânion superóxido no diabetes. Conforme vimos, a hiperglicemia crônica é responsável pelo estresse oxidativo nas células que recebem uma sobrecarga de glicose durante a hiperglicemia. Então, em determinados momentos do dia, o paciente diabético pode ter picos de glicemia, se essa glicemia não for muito bem regulada com medicamentos e dieta. Então, nesses momentos, ocorre glicação proteica, que nós já vimos, e pode ocorrer o estresse oxidativo, certo? Então, além da glicação das proteínas teciduais, aumento dos produtos finais de glicação, ativação de receptores RAGEs e aumento de processos inflamatórios. Tudo isso contribui para a angiopatia do DM, que está correlacionado com todos os outros efeitos, praticamente, do DM, os efeitos crônicos, né? Então, o aumento do estresse oxidativo, ele é caracterizado pelos zeros, as espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio, e eles, que são os produtos finais de lipoperoxidação avançada. Então, todos esses mecanismos, né, que o diabetes lesa as células, se correlacionam com o estresse oxidativo. Então, ocorre a ativação da via dos polióis, com o aumento do sorbitol, ocorre o aumento da produção de diacilglicerol, aumentando a ativação da PKC. A ativação de diacilglicerol e PKC leva também a outras complicações na célula, né, que nós vamos ver, e muitas moléculas ruins aumentam, como nós já vimos até algumas, a VCAM1, a endotelina 1,
PAI-1. Então, tem várias moléculas ruins para a circulação, que vão aumentar no DM, como também o aumento da glicosamina, certo? Isso tudo contribui também para a redução do óxido nítrico, né? Devido ao aumento dos peróxidos nitritos e a nitração de proteínas, né? Principalmente em resíduos de tirosina. Então, esses mecanismos todos têm um elo comum que são os radicais livres e vão contribuir para a angiopatia e os demais efeitos crônicos do diabetes mellitus. Nós vimos até aqui vários mecanismos que induzem angiopatia no paciente com diabetes. A questão no DM é controlar a hiperglicemia. A hiperglicemia do DM é a raiz de todos os males. É ela que provoca o estresse oxidativo, a glicação proteica e acaba por ativar vários outros mecanismos de lesão do endotélio vascular, levando ao quadro de angiopatia. A angiopatia ela é central nos efeitos crônicos do DM, porque ela está correlacionada praticamente com todos eles. Aqui nós temos alguns, mas ainda há outros que nós podemos citar, como efeitos do DM nas articulações, no trato intestinal. Há vários outros problemas. Mas a angiopatia, ela está correlacionada com a disfunção erétil, com o pé do diabético, onde a perfusão é menor e o paciente desenvolve feridas que podem ser espontâneas ou ainda devido a algum machucado, mas há uma grande dificuldade de cicatrização dessas feridas. O pé do diabético também tem correlação com a neuropatia do DM, tá certo? E na retinopatia, nós podemos ter angiogênese, né? Surgimento de neovasos. Aqui também na neuropatia pode haver isso, mas a angiogênese não... esses neovasos, eles são facilmente afetados e não vão cumprir um papel de boa perfusão, né, naquela célula. Então, há também a catarata, né, pela deposição do sorbitol. Então, nós vamos ter vários problemas. A nefropatia também, com albuminúria e lesão do nefro. Além de todos esses outros problemas, no diabetes ocorre também uma maior possibilidade de aterosclerose, certo? Desenvolvimento de aterosclerose, o que vai dificultar mais ainda a circulação no paciente diabético, tá certo? Há pacientes diabéticos que apresentam, com o passar dos anos, insuficiência cardíaca grave. Então, é possível controlar a glicemia com medicamentos, com dietas, exercício físico, para que o paciente não desenvolva angiopatia e os demais efeitos crônicos do DM, de forma que ele possa ter uma qualidade de vida melhor e maior longevidade.